Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Hoje vamos falar da importância do exercício físico para a saúde. Mexa-se é a palavra de ordem. Estar em atividade, praticar esporte, caminhar, uma pesquisa feita em mais de 120 países mostrou que quase um terço da população mundial é sedentária e quase metade dos brasileiros passam longe dos exercícios. Vamos falar dos riscos do sedentarismo com a professora de Educação Física, Paula Roquete Fernandes. Ela trabalha preparando atletas e para-atletas. Tem doutorado em Ciências da Saúde e é mestre em Engenharia Biomédica. O exercício físico também é fundamental em momentos mais delicados, por exemplo, depois do infarto. Esse é o nosso assunto com a cardiologista Patrícia Oliveira, do Instituto do Coração. Ela vai explicar os exercícios que podem ajudar esses pacientes, melhorando assim a recuperação e ajudando a prevenir um novo infarto. A ciência também quebra mitos em torno do exercício. Um deles é o de que a musculação seria contraindicada para hipertensos. O fisiologista Newton de Moraes coordenou uma pesquisa que mostrou os benefícios da musculação em pacientes com pressão alta, exercícios que não substituem a medicação, mas complementam. O Jorge Veloso é tão apaixonado pela musculação que incluiu esse exercício dentro de uma rotina pesada. Ele é fisiculturista, conquistou o título de Mister Brasil Master. Treina 2 horas por dia, trabalha 6 horas como gari, mais 2 horas numa escola e outras 4 horas entregando quentinhas. Você dorme? Um pouco. Jussara Miller trata de um exercício mais leve, digamos, mas não menos exigente. No livro A Escuta do Corpo, ela mostra como a dança pode ajudar no tratamento de diversas doenças físicas ou mentais. Exercício, arte e meditação. O Tai Chi Chuan une essas 3 opções numa ginástica marcial praticada em todo o mundo. Vamos falar sobre isso com o professor Márcio Lacerda. Ele vai explicar os benefícios do Tai Chi para o condicionamento físico e recuperação da saúde. O Pilates é a especialidade da Maria Luísa Cardoso. Exercícios que podem ser adaptados de acordo com o perfil e a necessidade do paciente e que podem melhorar o alongamento, o controle corporal, o tônus e a força muscular. Eu vou começar conversando com a Paula, exatamente porque eu quero saber uma matéria que saiu recentemente dizendo andar ou correr. Quer dizer, na verdade, se um terço da população não pratica nenhum exercício e cada um gosta de uma coisa na vida, ou não gosta, tem gente que não gosta de nenhum, mas a chance de gostar, você dando um leque amplo, é bastante grande, né? Então, por exemplo, entre correr e andar, se você não aguentar correr, vale andar? Deve andar. A opção, primeira de andar. Você só pode correr depois que você anda. O andar é a primeira opção. E o ideal é que você opte por coisas que te dê prazer. Se andar, caminhar na rua não te dá prazer, você pode andar em outras situações de prazer. O ideal é que o prazer esteja envolvido na sua atividade. Até para você fazê-la frequentemente. Exatamente, para que você faça pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 30 minutos. E não pode só fazer musculação em vez de fazer esteira ou andar, pode, ou fazer bicicleta? Não há contraindicação. Mas é considerado um exercício? Sim, com certeza. Se você, por exemplo, é um sedentário, qualquer atividade que você faça que altere o comportamento, a curva da sua frequência cardíaca, você está em trabalho aeróbico, mesmo carregando 1 quilo do supermercado. Então, o que vai influenciar vai ser exatamente essa variação da sua frequência. Quanto mais treinado, menos a sua frequência vai variar. Porque quando as pessoas dizem assim, grande parte das mulheres, sobretudo as donas de casa, as empregadas domésticas, são sedentárias. Será que uma faxineira pode ser considerada sedentária? Acho que de jeito nenhum. De jeito. Nós temos trabalhos de alunos de mestrado que desenvolveram pesquisas com esse tipo de universo de pessoas, onde essas pessoas apresentam as mesmas capacidades de uma pessoa que faz uma atividade, por exemplo, caminhar 3, 4 vezes por semana na sua praia. Essa doméstica, ela tem a aptidão cardiorrespiratória semelhante, ela tem uma qualidade de vida semelhante de acordo com as variáveis que a gente investigou, então não há diferença. Essa mulher que trabalha diariamente é uma mulher que faz atividade física, muito mais do que a gente se ficar só em casa sem fazer nada. É, muito mais do que a pessoa que tem um trabalho mais intelectualizado ou burocrático. Exatamente. Eu, por exemplo, fico mais lendo e escrevendo do que a minha faxineira. Com certeza ela tem uma condição física melhor que a minha. E é casa de ferreira espetipal ou você faz espero ginástica? que não, eu faço.
Eu estou tentando mudar. Caminhada? Faço caminhada, musculação. Tenho, né? Tenho uma imagem, então a gente tem que treinar. E você acha que tem que ser todo dia? Tem negócio aí? Tem... Porque Não, era assim, tudo tem que ser 40 minutos, porque só queima a partir dos 30. Não, as pesquisas apontam que você tem que ter um mínimo de atividade física. Não adianta, você pode até acumular essa atividade durante o tempo. Por exemplo, o Dr. Vitor Matsuda, ele diz para nós o seguinte, olha, acumule 30 minutos da sua vida, se você é um sedentário. Como? Em blocos de 10 minutos. Então, você nunca vai ter desculpa de dizer, eu não tenho tempo. Você tem tempo. E essa atividade pode ser moderada, não precisa ser intensa. O que você tem que sair é dessa inércia. Porque hoje, o que mais custa para o Brasil é o preço das enfermidades associadas a esse sedentarismo. Nós temos gasto de milhões de reais exatamente por causa das comorbidades associadas a essa hipocinesia. A pessoa não faz nada, ela adquire várias patologias associadas a isso. E você acha, então, que esse pagamento à prestação, digamos assim, isso. do exercício, vale? Vale. Ele você sai exatamente do seu ponto de inércia. E aquilo vai te dando devagar, lógico que não é a mesma coisa que uma pessoa que vai fazer 1 hora de caminhada, lógico, não é a mesma coisa. Mas vai fazer com que você comece a sentir as diferenças que o corpo vai te dar. Fala, poxa, olha, eu me sinto melhor, um pouquinho melhor. E esse um pouquinho melhor vai se somando a outros pouquinhos. Aí você fala, bem, eu já não quero mais só esses 30 minutos. Vou tentar acumular 15, 15, você 15. Está trabalhando no jogo da sedução. Exatamente. Vem 10 em 10, vem de depois 10 você em 10. mesmo vai gostar. Estou me sentindo tão bem, então eu vou fazer 15. Poxa, agora eu não posso, olha, eu vou deixar de fazer uma coisa que você quer me levar num determinado horário, porque aquele horário eu já começo a perceber meu organismo que ele tem que estar voltado para aquela atividade. Porque a atividade orientada, inclusive, ela vai te dar isso. Como é feita para aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá prazer faz com que você queira fazer novamente. Então, se você quer fazer novamente, você vai sistematizar. Você vai falar, poxa, eu quero agora, a partir desse momento que eu já estou construindo há algum tempo, ter sempre esse tempo para mim. E você sente isso com atletas e para-atletas? Sim, no caso do para-atleta, que é a minha área também de desenvolvimento de pesquisa, é que, como eu sou engenheira, a gente desenvolve alguns instrumentos para a melhoria desses jovens. A gente tem jovens, por exemplo, cegos, que num campeonato olímpico ele tem que correr junto com um guia cego. É uma coisa meio que fora assim, do nosso tema. Mas é muito interessante, vale a pena a gente destacar que é um brasileiro que desenvolveu isso. E nessa corrida para atleta, o garoto que corre junto, ele tem que ser tão bom quanto um atleta de primeiro nível, porque ele corre na velocidade de um atleta olímpico. Então você é cego. O guia do para-atleta? O guia do para-atleta. E ele é cego também? Não, um é cego, mas para ele. Não, né? O guia não, mas o guia, para você ter um guia, ele tem que correr tão rápido. É, claro. Então por que ele vai ser um acompanhante de guia? Ele vai ser um atleta de alto rendimento. Então, o que um aluno nosso de mestrado desenvolveu e a gente patenteou é uma coisa muito linda. Um instrumento que a gente coloca na cabeça do cego, tira o guia, a gente não precisa mais de um guia que corra, ele vai ficar atrás do atleta, para atleta, com o joystick. E o joystick vai dizer para ele, direita, esquerda e pare. Então, ele vai correr dentro da linha à vontade. E a gente melhorou a corrida do cego. Então, o atleta guia brecava o cego, porque o cego não pode puxar, nem o outro pode puxar. Eles têm que correr juntos. E sem ninguém, o atleta cego corre melhor. Então, quer dizer, isso é um instrumento que a gente vai tentar trazer para as Olimpíadas, desenvolvidos por um professor de educação física que teve essa ideia, Luiz Locatelli, de Vitória, e trouxe para mim, professora, vamos fazer? Então vamos fazer. Ele quer fazer, nós vamos fazer. E foi lindo. E é uma coisa que a gente já está no 3º protótipo, para diminuirmos totalmente o peso do instrumento, para ser uma coisa mais sensível. E esses avanços também devem dar um prazer danado. Esses são maravilhosos. Isso, assim, vale a pena a gente ter existido, né? Você é engenheira, eu falei tantas coisas sobre você no começo. Você é engenheira e ao mesmo tempo... E sou professora de educação física também. Sim.
E o que unia essas coisas? Exato, é tudo isso. Então, a gente trabalha, a engenharia não tem, ela está em tudo, né? Por exemplo, ela está nessa câmera, ela está na nossa cadeira. Então, a engenharia, para a área da educação física, ela melhora os tipos de instrumentos que você vai fazer uma musculação, ela tem que me caber, que tem 1,80 m, tem que caber uma pessoa que tem 1,50 m. Isso é engenharia. Um eletrocardiograma, um eco, isso é engenharia a serviço da medicina. Então, esse instrumento a serviço do corredor. E você já conseguiu, ofereceram para você ajudou a desenvolver outros instrumentos? Não, por enquanto a gente desenvolveu esse instrumento para a área do esporte. Já fizemos, é uma tese de mestrado já defendida. E está indo bem? E está indo bem, a gente já está agora tentando trazer isso para as Olimpíadas, para a Olimpíada do Brasil em 2016. Porque existe uma resistência em se mudar as coisas. Você vê, é uma coisa que você vai mudar a vida de um cego, ele não vai precisar de ninguém. E mesmo assim há uma resistência. Então a gente precisa também quebrar essas resistências. Quebrando, vamos quebrar resistências. Muito recentemente, até muito recentemente, se falava que o infartado não podia fazer exercício, ele ficava quieto, de repouso. Quando é que foi a virada? Eu acho que e por quê? Na década de 70 começou alguma coisa de estudos em relação a isso. Começaram a perceber que as pessoas que ficavam mais ativas se recuperavam mais rápido, tinham menos complicações do que as pessoas que ficavam muito tempo acamada. Então, tem os efeitos do leito prolongado. Então, isso começou a mudar na década de 80, de 90, e acho que agora, a partir do ano 2000, que deu um incremento e deu uma força maior para a reabilitação cardíaca, que esse que é o que nós chamamos hoje, que é o programa de atividade física voltada para o maior benefício para o pós-infarto, né, ou doenças cardiovasculares. E qual deve ser esse tipo de exercício? Ele tem que ser orientado, né? O ideal é que ele tenha uma avaliação, esse indivíduo, depois de um evento, ele realizado uma estratificação de risco, né? Quer dizer, tem alguns que não podem realmente fazer atividade física, mas tem alguns que têm baixo risco para isso, né? E aí, então... tem um teste? Não, tem uma avaliação clínica, né? Que o médico, normalmente o médico que está na área pode fazer, o cardiologista. A gente quase morre da esteira. E depois tem um teste de esforço, que normalmente é um teste na esteira. Ele é para avaliar o comportamento cardiovascular durante um esforço, né? Então, isso é super importante. Como que eu vou indicar para o indivíduo que acabou de ter um infarto começar a fazer uma atividade sem ter os parâmetros básicos dele? Então, o teste de esteira nos ajuda muito. Eu não vou aguentar nada. Não importa, é esse nada que eu quero saber o quanto é. Quanto é o nada, né? Quanto é o nada. Então, a partir de onde que eu vou começar? E hoje a gente sabe que quanto mais doença a pessoa tem, mais ela tem que fazer, né? Então, o que a Paula estava falando, que é super importante, 10 minutinhos por dia, isso nós mudamos o status, quer dizer, nós deixamos de ser sedentários. Isso não quer dizer que nós estamos bem condicionados e não quer dizer que isso também vai mudar alguns fatores de risco. Então, na reabilitação cardíaca, nós temos que fazer com que a atividade física traga maior benefício com menor risco. Então, essa estratificação é para a gente prescrever uma atividade física que eu tenha maior benefício. E aí, então, o ideal seria fazer 3 vezes por semana atividade, ou 5 vezes por semana atividade moderada, e 5 vezes por semana atividade moderada, ou 3 vezes atividade de mais alta intensidade, né? Então, hoje a gente sabe, os trabalhos estão mostrando para a gente que quanto mais doença nós temos, mais exercício nós temos que fazer. O que é mais doença? Quanto maiores os fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, quer dizer, alteração do perfil de colesterol, obesidade, alteração de glicose de todas as maneiras. Então, quanto mais fatores de risco nós temos, mais doentes nós somos. Então, mais eu tenho que fazer para que eu tenha um maior benefício pela atividade física, né? Então, se o indivíduo infartou, quer dizer que ele tem... O fator de risco dele é alto. Então, a atividade física tem que ser um pouquinho mais otimizada. Então, quando a gente tem um programa de reabilitação, um programa de atividade física orientado, com uma prescrição adequada, eu vou ter um maior benefício dessa atividade física do que falar para a pessoa, olha, vai caminhando aí, vai fazendo. Quer dizer, eu tenho um risco e nem sempre o benefício é o maior. Está junto, né? E você acha que, de modo geral... assim que a pessoa tem alta do infarto, ela deve começar a fazer alguma coisa? Isso é o É claro que cada caso é um caso, porque cada infarto é um infarto. Existe por isso que eu disse, tem uma estratificação do risco para cada um. Mas de modo geral, funciona mais ou menos assim.
ele deveria sair do hospital já com uma orientação para iniciar uma atividade física, né? E quem não chegou a ter um infarto? Mesmo assim, as pessoas que têm fatores de risco, ou a pessoa que teve uma angina, uma pessoa que teve, nesse sentido, uma pessoa que nem chegou a infartar, mas precisou ser hospitalizada por algum problema cardíaco também. Ela pode sair do hospital já com uma orientação para iniciar a atividade física. E aí esse início vale muitos 10 minutos, quer dizer, é super importante. Então vamos começar com 10 minutos 2 vezes por dia, em volta da sala. Né? Quer dizer, então eu estou fazendo uma reabilitação motora. E aí depois, se ficou bem, nós vamos progredir para 15 minutos. Progredir. O nosso objetivo final vai ser pelo menos 30 minutos. Mas eu posso ter e eu tenho que ter uma progressão muito gradual para esse grupo. Né? Se eu começar com 30 minutos, no dia seguinte ele não anda, porque está todo dolorido, e aí não vai querer nunca mais fazer nada de atividade física. E aí vai piorar a situação. Vai piorar, com certeza. Essa é uma preocupação importante. Com certeza. Não piorar para a pessoa voltar no dia seguinte. Ela tem que estar sempre estimulada para continuar, apesar que no início tem sempre o medo de começar, mas a gente tem que colocar a atividade física como parte do tratamento, tem que ser horário de remédio. Né? A atividade física nessa fase tem que ser horário de remédio. Aí a pessoa vai pegando um gostinho e aí nós vamos incrementando de uma maneira diferente. Aí pronto, foi seduziu e levou. Né? E no caso das crises de hipertensão, a atividade física pode ajudar? Pode, e na verdade ela é uma recomendação que o paciente hipertenso, depois de toda uma avaliação, como a doutora Patrícia falou, seja feita, seja liberado pelo cardiologista, ele deve fazer o exercício. Mas e se ele nem foi liberado, quer dizer, não teve um evento? Por exemplo, qualquer pessoa que faça eventualmente uma crise de hipertensão, porque a hipertensão é a doença mais complicada, né? Porque eu acho de todas, porque não é porque ela é silenciosa. Outro dia um motorista, todo o tempo ela oscila, né? um motorista que foi me levar de um lugar para outro dia me disse, eu não tinha nada e fui ao médico só para fazer o teste admissional. E viu que era hipertenso. O que mesmo? Admissional, isso mesmo. E estava com pressão 24, eu levei um susto, ele falou, eu também levei um susto. Ele não tinha nada. Então eu acho que ela é sorrateira, né? Ela é traiçoeira. Primeiro ele tem que determinar quem é hipertenso. Então a hipertensão não pode ser determinada na primeira consulta ou na primeira medida da pressão arterial. Então, dentro dos parâmetros cardiológicos, eu tenho que fazer alguns procedimentos para determinar se aquela pessoa é realmente hipertensa ou teve uma crise de pressão alta, que são duas coisas diferentes. Então, são 3 contatos com o médico, medidas de pressão arterial em horários diferentes, talvez necessário monitorar essa pressão por um período de 24 horas para ver... Aquele mapa. Isso, que é a mapa, né? Então, são 5 procedimentos e uma medida casual. E aí sim, a partir de um valor de pressão arterial, que seja 140 por 90 ou 14 por 9, eu falo que o indivíduo é hipertenso. Você fala em 14 por 9? Hoje as diretrizes brasileiras falam que é 14 por 9. A americana mudou um pouquinho, mas hoje ainda as diretrizes falam 14 por 9 ou mais. Abaixou um pouco, estão com 130, 139 já estão considerando hipertenso. Aqui ainda mantém, segundo a última diretriz. A partir do momento que eu determinei que o indivíduo é hipertenso, eu vou ver se não tem nenhuma outra doença associada, como diabetes ou problema renal, né, uma lesão de órgão-alvo, no caso do rim. Se ele for um hipertenso leve, considerado leve, até 159, a primeira medida para ele, se não tiver nenhuma outra doença associada, é mudança no estilo de vida. 159 é o quê? 15 por 9? 15 por 9. Tá. Né? Então, seria mudança no estilo de vida. Então, entre as mudanças no estilo de vida, eu tenho a alimentação. Então, existem dietas específicas para o paciente hipertenso, né? Ricas em potássio, alimentos ricos em sódios baixos. E a outra é o exercício. Dentro do exercício, eu tenho 2 tipos de exercício, que é o aeróbio, que já se conhece muito bem os benefícios do exercício aeróbio, e o outro exercício é o treinamento de força, o anaeróbio, por exemplo, a musculação, que é pouco estudado ainda hoje. Mas você fez uma pesquisa, não Eu fiz uma pesquisa, pegando pacientes hipertensos, fazendo todas essas avaliações, esses 5 procedimentos para determinar que eles eram hipertensos. Isso é feito por 2 médicos cardiologistas do nosso grupo. A partir do momento que eu determinei que eles eram hipertensos, eles foram convidados a fazer um programa de 12 semanas, durante 3 meses, só de treinamento de força. Porque até então, na literatura, não tinha nenhum trabalho mostrando só o treinamento de força isolado. Então, tinha treinamento de força,
que é a musculação e o aeróbio. Aí reduz a pressão arterial. Aí fica a dúvida, foi o aeróbio, foi a musculação ou foi, na verdade, o sinergismo dos dois, com certeza. Então, tinha um trabalho também com treinamento de força e o uso do medicamento. E aí eu também não sei se foi os dois juntos. Então, nós resolvemos fazer isso, só musculação, feita a retirada do medicamento desses pacientes gradativamente por médicos cardiologistas monitorados. A partir do momento que ele alcançou um nível de hipertensão, eu comecei a dar o exercício de força para ele, a musculação. Você começou a trabalhar em quanto? 15 por 9 ou 14 por 9? O meu grupo estava numa média de 150, 15 por 9. 151, que é leve ainda, que é uma hipertensão leve, grau 1. Grau 1? Grau 1, é considerado leve. Aí, a partir desse momento, eles começaram a treinar musculação. E aí vem a outra questão. Dentro do exercício, eu tenho um exercício de alta intensidade, moderada e leve. E quando a gente fala em musculação, no geral, a primeira ideia que vem na cabeça é o exercício de alta intensidade. Parecido com aeróbio. Então, caminhada é leve. Depende. Depende de quem faz. Caminhada para um senhor de 90 anos que nunca fez nada é um exercício pesado. Então, hoje a recomendação para um senhor de 90 anos que nunca fez nada é fortalecer a musculatura para depois caminhar. Eu fico pensando, caminhar também depende de onde você caminha. Aonde caminha? Uma cidade cheia de São De Paulo. Inclinada, né? Cheia daquelas ladeiras que nós temos, né? 90 graus. Você não... Impossível. Então, é esse o conceito. É rua? parecido, achar que sempre caminhada é leve e sempre musculação é pesada. Então, eu fiz um exercício moderado, que era uma recomendação, que é até 60% do máximo que ele suporta. Então, eles faziam um teste em cada aparelho, que era o 100%. Em cima desse valor, ele fez 100 quilos no supino. Aí eu trabalhava só com 60 quilos, que é uma carga elevada, mas não era isso, só para ter uma ideia. Então, 60%, 3 vezes por semana em dias alternados. Todos os treinos, eles mediam a pressão arterial, que é uma recomendação antes, durante e depois. Ah, é uma recomendação? É, porque conforme os valores pressóricos antes da atividade física, eu não posso fazer exercício, nem a musculação, nem o aeróbio, que é 160 por 85. Se tiver esse valor, a recomendação é que ele não faça exercício naquele dia. Ah, é? Que é o 16 por 80, vai. Na 85. verdade, ninguém leva a sério essas coisas. Isso, né? essa é o grande. Que é isso. Então, na verdade, Porque, uma orientação especializada é o que falta. de fazer exercício, Sem nunca ter olhado. olhar a pressão. Então, é uma recomendação. O hipertenso tem que mensurar a pressão em todas as aulas. Então, deveria ter um professor especializado. Mas aí, de como preferência. a hipertensão é silenciosa, quer dizer, quando você pega uma aula de senhorinhas, de hidroginástica, por exemplo, ou hidroterapia, era melhor que medissem a pressão antes. Então, né? porque para a senhorinha, a recomendação, a partir de 40 anos, é que fizesse um eletrocardiograma de esforço antes de começar a atividade física. Ah, tá, mas aí faz um e tá valendo? Então, qual é a for validade recente. do eletro? Porque assim, Aí o acho que a Patrícia eletro... pode até falar não melhor é, do que o eu. eletro, a gente fica assim, não, fiz um eletro, estava tudo bem. Aí ouve contar uma história, a pessoa fala, ele acabou de fazer o eletro ontem, e hoje infartou, né? Quer dizer, qual é a durabilidade desse eletro? Não, é a real? avaliação, assim, que é o teste de esforço, não o eletro de repouso. O eletro de repouso é que só vale para aquela hora, só vale né? para aquele momento, né? O teste Você não de está esforço, infartando, oba! neste momento, Agora, é né? uma coisa muito pontual. Agora, o teste ergométrico, que faz parte da avaliação para a atividade física. O ideal é que essa avaliação fosse feita de acordo com a gravidade ou com o perfil do paciente que você está avaliando. Se eu tenho um paciente de alto risco, que acabou de infartar, coronariano, hipertenso, diabético, eu quero uma avaliação a cada 6 meses. No Agora, mínimo, né? se é um jovem, nunca teve nenhum fator de risco, não tem nenhum sintomas, tranquilamente eu posso fazer avaliação anual. E nem preciso, muitas vezes, de um teste ergométrico. Nós temos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as recomendações falando que homens acima de 40 anos só que nós temos que fazer teste ergométrico. Então, teoricamente, os mais jovens eu nem precisaria, né? Apesar que agora nas academias A não ser com histórico familiar, com histórico, né? Pai e mãe Isso que eu hipertensos, falei, o né? ideal é que nós fôssemos... você faz uma coisa mais individualizada, quer dizer, sua avaliação, o seu atestado tem que ser individualizado, né? Aí tem a sua família está envolvida nesse atestado. Até porque a avaliação é o start de qualquer posição que você vai tomar. É impossível você fazer algo com objetivo sem que você tenha uma avaliação.
Porque eu só posso te dizer se você melhorou ou piorou de qualquer coisa, se eu tiver como te provar. Você tem que ter o princípio, você tem que ter, você estava assim, né? você está assim. Então a avaliação é o start. Eu não sei como você estava, mas você está ótimo. Mas você está bem aberto. Eu não sei como você iniciou, mas agora você está perfeito. E aí você fez esse teste por 6 semanas, 12 semanas. 12 semanas, 3 e meses. 12 semanas medindo a pressão. Isso. Antes, durante e depois. Depois todas as aulas. E eles reduziram a sem pressão. os remédios. Sem os medicamentos. E a pressão foi reduzida? Foi reduzida. E durou? Então, aí um detalhe muito importante, então, como eu estava acompanhando os estudos da época, né? Estava bem informado, não tinha nenhum trabalho. Então, os trabalhos mostram que o exercício reduz a pressão arterial. Mas por quanto tempo dura esse benefício? E, por nossa sorte, nós somos o primeiro grupo para mostrar isso. Eu fiz, após essa redução da pressão arterial, eu fiz um período chamado de destreinamento. Então, eles pararam de fazer exercício, ainda com acompanhamento médico e sem o medicamento até 4 semanas. Eu simulei as 4 semanas sem o medicamento. Eu fiz 4 semanas sem exercício. E até a 4ª semana, a pressão ficou estável. Isso tem aplicabilidade. Por exemplo, se você tirar 2 semanas de férias, parece que você conseguiu, com 1 ano de exercício, você ainda mantém estável a sua pressão arterial. Então, também foi a primeira vez que se mostrou isso nesse trabalho. Então, o exercício e a musculação... na verdade, o ideal é sempre fazer os dois juntos. Eu quis isolar só o treinamento de força, que sempre foi minha linha de pesquisa. E da onde que surgiu a ideia de treinar, fazer crônico? Porque eu tenho o meu trabalho de mestrado, que é comparando a tal hipotensão pós-exercício. Após o exercício, você tem uma queda da pressão arterial, principalmente leve a moderada. Então, essa queda da pressão arterial após o exercício pode durar, o pico é por volta de 60 minutos após o exercício, mas pode perdurar por 24 horas. Então, se você tem 12 por 8, e aí você faz exercício, você vai para 11? Na verdade, quem tem mais benefício dessa queda é quem é mais hipertenso. Tá. Então, você tem contrarreguladores, mecanoreceptores, baroreceptores que não deixa cair muito se a sua pressão é baixa. Mas para o indivíduo, foi o que a doutora falou, quanto mais doente, mais benefício ele tem do exercício. Então, eu tenho uma redução, quanto a pressão mais alta, mais cai. E essa pressão em hipertenso pode cair de 20 até 40 milímetros após o exercício. E eu tinha comparado no mestrado, exercício aeróbio versus exercício de força. E a queda foi idêntica. Eles reduziram a pressão arterial da mesma maneira. E aí eu resolvi fazer, porque o que a gente sabe do pressão alta combina com exercício. Combina com exercício. Você pode ver que o discurso comprovadamente. Hoje Comprovadamente. O discurso hoje, não existe um médico, uma pessoa que vai falar sobre qualquer coisa. Primeiro remédio, você precisa fazer exercício físico, e depois vem todos os outros. Mas o primeiro remédio para quem tem qualquer doença hoje, assim, são pontuais, né? As pessoas que não podem fazer algum tipo de exercício, muito pontual. A grande maioria, 99 alguma coisa, tem que fazer e devem fazer. E a alimentação é muito importante também nesse aspecto. Você falou uma coisa que eu gostaria de enfatizar, porque eu vi na internet, mas eu nunca tive ninguém que me dissesse isso assim, em entrevista. Essa coisa da pressão alta e o potássio. Então, a controvérsia realmente, os na alimentos, existe uma dieta específica baseada nisso. Assim, que você, quando é hipertenso, utilize alimentos que contêm potássio. Ricos em potássio. É uma premissa que se tem dentro da nutrição, mas há controvérsia também. Tem dados mostrando que a falta de sódio pode levar à hipertensão. São 2 dados só. A falta. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Mas é uma das recomendações, alimentos ricos em potássio e baixos em sódio. Mas também você cortar todo o sal da alimentação, um grupo inglês mostrou isso. Também pode ser prejudicial. Até porque a gente tem uma bomba que controla isso. É contra-reguladora, sódio e potássio. Potássio eu troco com sódio. Isso. E o sódio é prejudicial para quem tem hipertensão. Por isso que eu, mais potássio, eu faço uma contra-regulação com o sódio. Mas então, eu me lembro que nessa lista tinha vários alimentos, mas, por exemplo, o rabanete, muito rico em potássio. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem podia imaginar, né? O rabanete é uma coisa assim, então, né? Que a gente meio coitadinho, né? Meio irritado. Não tem nada. Não, mas a gente vê assim, água de coco, tem banana, né? Potássio. As frutas, de uma maneira geral, tem bastante o potássio. pobre do rabanete, eu nunca tinha prestado atenção. E ele estava bombando na lista. O rabanete tem bastante. As frutas, de uma maneira geral... Então, o hipertenso deve consumir mais frutas. Deve comer.
E de preferência frutas se ele cruas. É diabético já é uma encrenca, né? Mas se ele é só hipertenso... Essas coisas complica das frutas, tem sempre uma coisa também. Devem comer mais frutas. Se você tiver um problema renal, tem algumas frutas que são como tomar veneno. Mas é porque tem muito potássio. Então, quer dizer, potássio é ruim para quem tem por problema exemplo, renal. a carambola. Mas ninguém também fica atacado. Não, mas imagina, mas é uma coisa que se você... Mas ela existe, então, assim, ela existe, você ama, então vou comer fruta, então vou comer bastante. Então, eu acho que sempre a gente deve ter orientação de pessoas, sabe? Uma coisa assim, olha, por favor, contigo, vai mais por aqui também, porque dá muito medo. Porque muita gente não tem acesso. Mas troca essas então, informações. Então, a gente tem que tentar fazer assim, quando a gente tem uma chance num programa de TV aberta e tal, fortalecer isso. Isso. Porque é uma coisa que me surpreendeu, a hora que eu estou entrevistando pessoas e falando de nutrição, de saúde, não sei o que, há anos. E eu não sabia que o potássio era tão importante. Porque nós temos uma bomba especial, que chama bomba de sódio e potássio. Ela faz todas. E eu não sabia que elas eram tão íntimas. Né? Tão íntimas. Elas se dão, né? Se dão. Super amigas. Tá certo, volta aí daqui a pouquinho. Sem censura, um programa da TV Brasil. Por um lado, por outro é complicado, porque eu tenho dificuldade para ganhar peso. Meu metabolismo é muito acelerado. Ai, que inveja. Você vai ver quando ele fala o que ele come, você vai ficar assustado. O que você come, Jorge Veloso? Olha, minha alimentação se baseia em quê? Peito de frango, eu como carne vermelha, pouco, mas como. Inhame, batata doce, né? E empim. Saio um pouquinho da dieta, que eu sou ser humano, né? Como cachorrinho quente, tudo. Mas quando chega perto do campeonato, eu começo a me policiar, né? E tirar o sal, fazer uma dieta mais balanceada, uso pouco óleo, para poder manter um shape legal. E é peito de frango cozido? Peito de frango cozido. Arroz integral, macarrão rola integral. Muito ovo? Muito ovo, na base de 2 dúzias por dia. Você tem uma ideia das calorias no período de off-season, quando você está ganhando massa muscular? Só para ter uma ideia, quantas calorias você consome? Não, mais ou menos. 6 mil, 7 mil? 6 a 8 mil calorias. 6 a 8 mil calorias diárias. Essa 2 dúzias de ovos aí, tu joga fora a gema, né? Não, eu dou para minha esposa que ela faz um... faz um quindim e fica com colesterol. Nada joga fora. Não, mas esse é o perigo, porque ele dá para a mulher dele, ela faz um quindim e ela fica com colesterol. E ele fica seco, campeão E ele do mundo. fica seco, já tem a genética favorável. Me ajuda, né? É mole. E você participou ou vai participar do Mr. Mundo? Olha, eu vou participar agora em dezembro, de 4 a 10 de dezembro, na Tailândia. Na Tailândia? Na Tailândia, Bangkok. Bom isso, né? Bom, né? Legal. E tem o sul-americano antes, né? Você nasceu onde, Jorge? No Rio, sou carioca. Mas da onde? Botafogo. Botafogo para o mundo, né? Para Botafogo para o mundo, se Deus quiser. Por conta do exercício, né? Por conta do exercício, a força de vontade, né? E foi muita, né? Nossa, muita força de vontade. Tem que agradecer você os pais. Tem que ter gana, você que tem que querer, porque é difícil. O esporte, o fisiculturismo aqui no Brasil é muito difícil. Porque não é muito respeitado, né? Não. Na realidade, falta de um apoio, de um patrocinador, entendeu? Tu é avô e tudo, né? E sou avô, da netinha, Safira, tem 1 ano. Safira? Tenho 2 filhos, um de 26 e um de 16. Sou casado há 30 anos. Menino, mas essa menina é filha de uma pessoa de 16 anos? É? Mas não é só a genética, não. Eles também são meio assim, digamos... Acelerados. Assim como o metabolismo. Jorge, não me diga. Porque na realidade, o meu primeiro filho, eu queria uma menina, né? Aí veio o menino. 9 anos depois, eu falei para minha esposa, vamos tentar uma menina? Eu falei, vamos. Aí veio outro menino, eu falei, chega. Então... Mas o primeiro tem 16, o mais velho? Não, o primeiro tem 26. Esse que é o pai da menina. É o pai da menina. O 16 só está namorando. Aí 9 anos depois... Já falei para ele... Tá muito cedo ainda, tem muita coisa pela frente. Mas quando rola um churrasquinho na laje, rola uma coisa assim, não? De vez em quando? Rola. Aí você participa também, que também com certeza, um finalzinho de semana, né? Uma cerveja, 2 não vai fazer. Eu não posso dar sequência, né? Um finalzinho de semana dá pra... um dia ou outro, tudo bem. Também ninguém faz aniversário todo dia, com né? certeza, né?
Dá para conciliar. Mas dá para encarar, assim, de vez em quando uma feijoada? Olha, ao longo do ano, assim que eu falo. Eu como angu à baiana, mocotó, feijoada. Não com frequência, né? Mas uma vez, 2 vezes ao mês. Uma vez também não mata ninguém se souber comer, né? Mas aí no dia seguinte tu já está na academia, rato de academia também. Sou rato de academia, isso eu confesso. No outro dia seguinte, 6 horas da manhã, já estou dentro da academia para perder o que eu... aquelas gordurinhas que são poucas, né? E botei em forma, entendeu? Muito bom. E aí em Bangkok vai ser o Mister Mundo? Mister Mundo. Vai ser de 4 a 10 de dezembro. É bom que você vai chegar pro Natal, a tempo do Natal em família. Se Deus quiser, com os presentes de Natal e tomara que com o título. Espero trazer esse título para o Brasil. Tá certo. Tem tudo para dar certo. Tem tudo, né? Tem tudo, se Deus quiser. Tem idade, assim, tem por idade ou é geral? Porque na realidade eu sou categoria Master. Tem 3 categorias. Master é acima de 40 anos, que é 80 e 90 quilos, e acima de 50, que não tem limite de peso. Eu vou acima de 50, entendeu? E você sempre faz aquela coisa tradicional, ou a esteira, ou a corrida e a musculação? Olha, na realidade eu chego na academia, dependendo do exercício, eu faço de 1 a 2 séries de 20 repetições para soltar o músculo, para não ter uma distensão, né? Faço a minha rotina de treino e no final dos treinos eu faço um aeróbico, né? Para poder... E tu dança? Eu danço nas minhas coreografias que eu faço no campeonato, porque tem todo um trâmite, né? Um jeito, molejo, onde eu faço as poses compulsórias do campeonato, que eles exigem, entendeu? Na maioria das vezes é break, né? Que eu fico mais solto. Porque na realidade, o campeonato em si, para quem não está acostumado, se torna chato. Você fica na plateia, fica 1, 2, 3, vai posar, fazer a mesma coisa. Então, esse é o diferencial na minha apresentação, tá entendendo? É eu apresentar as poses compulsórias com passos de dança, entendeu? Aí a dança acorda a moçada da Isso, o público fica entusiasmado, entendeu? Aplaude, entendeu? Você se beneficia também dessa energia que vem a teu favor. Um agravante, ajuda bastante, entendeu? É bem legal, filho. A dança ajuda, Jussara? A dança é para todos? A dança é para todos. É? Qualquer dança? Então, aí que está, porque quando fala dança, né, nós estamos falando assim de um leque muito aberto, né? Tem vários estilos de dança, mas a dança como expressividade, todos têm, né? Nós somos criativos, todo ser humano é criativo e todo ser humano é expressivo. Só que como que você pode despertar a sua expressividade? Então, a dança que eu faço e pesquiso é dança contemporânea, é uma técnica específica, que é a técnica clausiana, que tem um enfoque somático. Então, esse enfoque somático que traz o para todos, porque esse enfoque somático, ele não divide o ser humano como, agora você é corpo físico, você parou de pensar, não tem essa divisão, né? Então, se você está trabalhando o corpo, você está trabalhando o sujeito na sua amplitude. E se você trabalha a dança com essa amplitude de olhar, você inclui as pessoas para o movimento dançado. Porque sempre que você foca a dança como uma habilidade física apenas, você pode excluir corpos, você pode excluir coordenação. Então, sempre tem um território na dança de impotência, assim, ai, Jussara, eu quero dançar, mas eu sou tão descoordenado. Ai, Jussara, eu quero dançar, mas estou acima do peso. Ah, Jussara, não tem isso, né? A dança com esse olhar do sujeito, ele inclui todos que querem dançar. Então, quando você me pergunta assim, todos podem dançar se quiser dançar. Porque na verdade, outro dia conversando com o Péricles, do ex-Exalta Samba, eu perguntei isso para ele, porque ele é gordo. E lá no programa do Faustão, vendo pela TV, eu fiquei vendo ele dançar e tal, e é sempre uma conquista.
né? E todo mundo fala disso e tal. Ele também achava que não ia conseguir, assim, eu acho. Entendeu? E ele foi bem, quer dizer, não importa se foi eliminado ou não foi eliminado, ele conseguiu dançar e conseguiu se expressar com o corpo quando a gente chega a duvidar, entendeu? Exatamente. Não sei e se ele... for preconceito também ou se... E o problema, eu já não assim, sei que é tanto preconceito, né? E o problema é que o preconceito, ele pode estar dentro da pessoa. Então, a pessoa já se coloca com esse incapaz. Não, eu não posso. Então, é uma mudança de paradigma mesmo. Todos podem dançar, né? A partir do momento que você respeita os seus limites, as suas possibilidades de movimento. Então, se uma pessoa está acima do peso, ela deve tomar alguns cuidados, por exemplo, com a articulação dos joelhos, ela deve tomar alguns cuidados com a coluna, assim como o outro que não tem o peso acima. Então, é uma coisa de você poder olhar para cada sujeito, para cada contexto, e o movimento sempre de dentro para fora, sem o modelo. Então, na minha aula de dança, o professor não é o modelo, que eu devo copiar aquele modelo, aqueles passos. Então, você vai construindo a sua movimentação a partir das suas possibilidades articulares. Sempre eu vou trabalhando esse equilíbrio entre tônus e flexibilidade. Então, a pessoa vai se conscientizando do movimento para poder dançar. Quando você fez esse livro, aqui está a sistematização da técnica do Klaus Viana. Isso. Klaus e Angel, assim? Uhum. É? Que legal. Mas eles não eram uma coisa meio anti tudo? Não era uma coisa tão moderna que era antes? Não é ante tudo. É engraçado você falar isso. As pessoas, quando me procuram, quando sabem que eu trabalho com a técnica Klaus Viana, chegam assim, eu também não gosto de clássico, eu sou anti-clássico, eu sou anti-tudo. Eu falei, nossa, mas por quê? O clássico é tão bom, o clássico é tão lindo, o clássico é tão eficiente quando é bem trabalhado. Mas eu achava mais gente a caretice, assim, não, geral. Mas sabe o que eu vejo? Porque eles eram muito modernos. Exatamente. O jeito de mexer com o corpo não tinha nada daquele... Então, como eles fizeram muito uma quebra, né? Então tem essa aura, né? Porque, na verdade, eles fizeram essa quebra, eles foram revolucionários, se for ver aqui no Brasil, nas artes cênicas em geral, de trabalhar uma outra maneira com a dança, introduzir o trabalho corporal para o teatro. Então, quem tem essa postura revolucionária acaba tendo que realmente falar com muita convicção do que o anti. Exatamente, mas na verdade é o contrário, é um acolhimento, né, de vários trabalhos. Então, se você trabalha com a técnica Klaus Viana, você pode trabalhar com vários tipos de dança, inclusive, né? Eu posso trabalhar o balé clássico a partir das direções ósseas, porque o enfoque da técnica Klaus Viana é um enfoque anatômico, né? A partir da tua estrutura física anatômica, você vai construir a sua movimentação. Então, você pode fazer esse enfoque da consciência do movimento em vários tipos de trabalhos corporais. Mas é sempre isso, não é uma dança pela dança. Não, é uma dança com a consciência do movimento. Exatamente. E eles eram muito especiais também. Angel Viana, eu fui aluna do Klaus Viana e do filho deles, o Rainer Viana. Dei aula na escola Klausiana em São Paulo. E Angel Viana está aqui no Rio de Janeiro, trabalhando diariamente. Tem um trabalho seríssimo na faculdade Angel Viana. Ela é sobrevivente, né, Angel? Guerreira. Guerreira. A escuta do corpo. E o corpo fala? O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente que é surda para ele. É isso. É isso mesmo. Porque como é que você acha que uma pessoa deve começar a ouvir o corpo? Assim, qual é uma dica que você dá? Então, ouvir os barulhos, os estalos. Não, o que nós estávamos conversando. As dificuldades de se locomover, o que é? A escuta do corpo, né? Porque o que nós estávamos conversando agora, né? Que os profissionais estavam falando
da saúde, das doenças. Então, na verdade, a escuta do corpo, ele está o tempo inteiro, assim, como um princípio mesmo, inclusive para a prevenção de doenças. Né? Se eu estou sentindo uma dor aqui, essa dor está te avisando de alguma coisa. Então, você não vai olhar para ela. O que você vai... Eu já colocar um analgésico, não quero, não posso. Já... Então, a escuta do corpo... Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Então, a escuta do corpo, na verdade, não é só para você construir o movimento expressivo, mas vem muito com esse enfoque da prevenção de doença mesmo, de você se perceber e você, a partir dessa autonomia, porque o corpo, na verdade, ele foi coisificado, né? A coisa corpo, que tem que ser tratado por alguém. O meu corpo, ele foi terceirizado. Não, você é médico, você vai cuidar de mim. Lógico que os médicos vão cuidar, sim, com toda a competência deles, mas você tem que ter uma autonomia de saber como que você está se sentindo. O sujeito, hoje em dia, está com dificuldade de falar o que está sentindo. Porque está com dificuldade de sentir muita pressa, né? Dá tempo de prestar atenção. Então, esse corpo quando sensível... você fala no médico que está com uma dor aqui, você também nem se alongou, nem esticou, nem viu o que é mesmo. Exatamente. E esse corpo sensível que ele vai possibilitando... Esqueceu do tal do corpo. O corpo sensível vai possibilitando o corpo expressivo. Aí nós podemos falar de dança. Né? Então... Tá certo. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Certo. Intervalo de novo, a gente volta já já. Vocês assuram o programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente começa falando de Pilates. Pilates é um barato, porque não parece estar fazendo ginástica, né? Não parece. Para quem não gosta de ginástica, acho que o Pilates é uma viagem. Eu assim. acho o Pilates fantástico. Não é porque estica, alonga, elástico, bola, tem desafios, coisa lúdica, né? Tem coisas fantásticas. Mas, antes de tudo, eu queria ressalvar só que eles falaram que, antes da pessoa começar a fazer o Pilates, tem de ser feita uma avaliação. Tem de ser feita uma avaliação de pressão, tem de ser uma avaliação também da fisiologia da pessoa, ver se ela tem algum problema. Porque às vezes a pessoa chega querendo fazer o Pilates, que está com a perna, quer endurecer a perna, e às vezes a pessoa tem um problema tão mais sério que aquilo, que não adianta. Então, a gente tem de fazer o que a pessoa precisa com o que ela quer. Ela quer emagrecer, mas às vezes ela precisa de tantas outras coisas até chegar a emagrecer, então você tem de tentar contornar e tentar falar com ela que... Agora, o Pilates emagrece, Maria Luísa? Qualquer atividade física emagrece. Até o Pilates. O Pilates não tem aquela... Não, mas é muito interessante, assim, porque não é uma atividade aeróbica. Você pode ter exercício aeróbico dentro do Pilates, mas Pilates, de antemão, não é uma atividade aeróbica. Mas eu tenho até por mim, que faço às vezes caminhada, mas eu dou aula, tem 37 anos, 38 anos, que eu trabalho com ginástica. Ginástica porque eu fui aluna também do Klaus Viana há muitos anos. Olha. E depois, mais tarde, eu fiz dança moderna e fiz balé clássico também, mas balé clássico de pequena. E eu fui outro dia, há um ano atrás, eu fui numa nutricionista e meu percentual de gordura é 18. Pela minha idade, a moça falou que é fantástico. E isso foi pelo Pilates, só pode ser, porque eu não faço mais nada, além da alimentação saudável. Então, eu acho que o emagrecer, a forma física mais magra ou mais gorda, não é isso que é tão mais importante. É importante a pessoa estar bem, saudável, feliz e bem, né? Eu vi aqui pelas fotos que você trabalha, e o Pilates se presta muito bem a isso, com pessoas com mais idade. Também. É claro que tem uma jovem aqui tem jovens. Arrasando nos elásticos. Minha mãe, que está com 88 anos, teve um problema de vista agora, ela fazia Pilates antes, ela agora voltou... Tem a jovem, ó, essa aí é jovem, tá tem vendo? 30 mas e poucos. Mas ela tá, né? Esses elásticos, essa coisa assim, sei lá, que parece que estica, alonga, que alivia, tira a realmente. energia negativa também um pouco, né? Tira tudo. Porque alonga tudo. Vai para algum lugar aquilo, que não é meu, não te pertence. Eu tenho senhoras... Aqui já são senhoras. Ó. Eu tenho isso aí, tem gente, tudo quanto é idade. Eu tenho aluna desde 12 anos... Até minha mãe de 88, que é minha 88? E ela faz Pilates? Ela está fazendo e ela perdeu muito tônus muscular, porque ela teve um problema na vista. E ela ficou muito tempo sentada, ficou 2 meses com dor sentada. E quando ela levantou, ela
ela fez 2 transplantes de córnea em 1 ano e ela perdeu o equilíbrio, perdeu tudo. Então ela está voltando a fazer pilates e ela está fazendo equilíbrio, que hoje muito mais do que o pessoal vai para casa de repouso e tem acidentes e tudo, é mais por causa do equilíbrio do que por causa de outra doença. Fratura. É, muitas quedas. E as muitas quedas. Então a gente trabalha muito equilíbrio. Encurtam muito a vida das muito pessoas. Equilíbrio, as quedas são muito responsáveis. Propriocepção, muito alongamento. Então você pega uma senhora que já... Essa senhora de uns 82 anos. Olha ali. Uma graça. Olha isso, uma graça. Muito bem, ela está toda posuda nessa outra porta. Muito. Muito fazendo uma extensão, né? Tá toda, toda né? alongadinha. Toda alongadinha. Gordinha, mas tá toda bem, Tá né? alongadinha. Porque também a gente não pode ficar perseguindo o ideal de beleza. Não. Porque aí você não vai alcançar, decepciona, não faz nada, né? Não. Você achar que eu não vou ser magra mesmo? Não, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Você falou saudável. Saudável. Saudável e feliz, né? Exatamente. Aqui a gente vê os alongamentos, exercícios. E aí, porque falam muito de secar a barriga, ficar com a barriga igual a do Pilates Jorge. é um dos exercícios que mais trabalha a musculatura do abdômen, eu acho, pela experiência que eu tenho na minha vida toda. É impressionante, porque trabalha a musculatura mais interna que a gente tem, né? E aí, então, a com respiração isso, ajuda isso. Pois é, trabalha a respiração. É a respiração. E a o respiração? Pilates não é a bola, o Pilates não é esse aparelho. O Pilates é uma técnica de movimento. Se você não respirar, se você não fizer o exercício pensando, coordenando o que você vai fazer, você pode estar pendurada ali em cima no trapézio, você não está fazendo Pilates. Você acha que está fazendo, mas não está fazendo. Então tem que pensar no assunto. Tem que saber. Mas é por isso que ele deve ser bom, porque ele desestressa também, porque é quase, é uma pré-meditação, você é obrigado a concentrar naquilo. Mas tem hora também que você tem que ser... ontem ou amanhã, né? Você tem que ser mais light também, que você coloca tudo em cima de um aluno novo, ele fala, eu não vou voltar aqui, é muita coisa que eu tenho de fazer, eu não quero mais. Então você tem de ir colocando as coisas devagarzinho. Aí vai mineiramente. Mineiramente. E aí você dá aula, que é você, né? Eu dou aula também, dou aula. E você dá aula e gosta? Adoro, eu acho que é minha vida. Eu adoro. E os aparelhos são cada um de um jeito também, isso aí eu estou né? dando aula ali de MET Pilates, é o Pilates de chão. Que eu já dou aula há muitos anos e tem 11 anos que eu sou professora certificada pela Fisiopilates. Então eu continuei dando as minhas turmas, porque o pessoal queria, o Pilates é uma aula um pouco mais cara que a aula normal. E quando eu dou aula em grupo, eu uso os acessórios de Pilates, uso as bolas, os rolos, eu posso cobrar um preço mais razoável. Então, assim, eu consigo ter mais gente que goste e que possa fazer. Entendeu? Aí democratiza a coisa. É, isso mesmo. Esse aqui também é um aparelho, né? É aparelho. Isso é o trapézio. Cadillac é o trapézio. Agora, olha esse aqui. Parece que ela tá voando. Não. Esse aí eu reformo, Isso é um lounge. É muito bom, né? É muito bom. E como é? Olha, grávida também Pilates. pode. Pilates hoje é adequado para criança, para homem, para hipertenso, para osteoporose, para doença de Parkinson, para tudo. Para hipertenso? Também. Como assim? Como assim? Você tem aula, você tem Pilates. Especial para? Tem exercícios específicos que a pessoa chega lá já com a prescrição de exercícios que ela pode fazer, com o tipo de exercício que ela pode fazer. Não sou eu que vou determinar isso. Eu tenho os fisioterapeutas que fazem avaliação, estudam o caso da pessoa junto com o médico da pessoa. Porque se for ver o Pilates, ele é um trabalho contra uma resistência. No caso da musculação, igual no Jorge, ele usa os halteres. Aqui você está usando os elásticos. Que são as muito molas, é um tipo de resistência. Tem força. E isso também pode ajudar no controle da pressão arterial. Que eu conheço até o momento, ninguém investigou o efeito em pacientes hipertensos, cronicamente. Não. Você pode estudar. É uma ideia. Você juntar professor e ver se realmente a gente tem os benefícios parecidos com o halteres, o café com leite, né? Você em São Paulo, né? São Paulo, nós Mineira. temos até um grupo mineiro de Pilates em Belo Horizonte, justamente para isso, que a gente tem 23 estúdios, que a gente troca informação e tem um informativo que a gente é bimestral. Todo mês a gente aborda uma doença ou uma finalidade para o Pilates. Então a gente aborda até nós estávamos conversando antes que nunca abordamos sobre obesidade mórbida.
que também nunca abordamos. Abordamos criança, para esportes, para atleta, para todo mundo, mas obesidade mórbida nunca abordamos. O Pilates na obesidade mórbida. Mas você acha que uma pessoa com obesidade mórbida vai conseguir fazer? Alguma coisa consegue, lógico. O Pilates não... É porque tem essas coisas que esticam a gente. Não, o Pilates é assim... E você trabalha no limite da sua articulação. O Pilates ali, né? não tem uma proibição. O professor que tem de falar, ó, você pode fazer, você deve fazer, ou você não pode fazer. Nós estamos fazendo uma pesquisa com Pilates, uma aluna de mestrado, Esse é o com José esclerose Pilates. múltipla. É o criador do Pilates. Com esclerose, nós temos uma aluna de mestrado que está fazendo o Pilates com esclerose múltipla. Então, a gente tem 2 grupos, um grupo controle e um grupo experimental, onde o grupo controle vai fazer as medicações normais, o que eles estão submetidos, e um grupo vai fazer o Pilates. Então, a gente vai ver a fadiga, né, que é uma, na esclerose múltipla, é uma variável super presente, a fadiga, qualidade de vida, algumas outras variáveis. E o Pilates é uma assim, técnica excepcional. O máximo. E quando, sou encantada. Mas você não é a vida... Você falou que trabalha há quantos anos? Eu estou 37 anos que eu dou aula de ginástica. Mas não é do Pilates o tempo todo. Mas não era ginástica também, pauleira, nem pulação, nem step. Era uma ginástica de alongamento, de consciência de corpo, de pé no chão. Já era pé no chão, sem tênis. Já era sentir o pé, sentir os espaços. Um termo que o Klaus Viana usava, o sorriso da clavícula, que a gente tinha de ficar com... gostei disso. O sorriso da clavícula é fantástico. Não é bom isso? É interessante que aí o sorriso da clavícula parece uma coisa muito poética. Nossa, gostei disso, todos amam. Mas é a postura. É uma direção óssea, né, de oposições às clavículas, que interfere nas escápulas, que interfere na caixa torácica, que interfere na postura. Então você vai vendo vai interferir na respiração. Interfere na respiração. Na fala, no seu bem-estar. Sabe? Então tem interessante. Coisas que você tem de conquistar, né? Seu público, né? Então... Umas pessoas que são especiais. O Klaus era especial, né? Nessas coisas. O sorriso da clavícula. Quem vai falar isso? Eu acho que o Klaus... o Pilates está no Brasil desde 91, se não me engano. Eu não tenho muita certeza disso. Mas quando eu fui fazer meu curso de Pilates, eu escutei muito falar. Seu microfone caiu. Eu escutei muito... Deixa eu ver se eu consigo colocar. É assim mesmo. É assim? Isso. Eu lembrava do que o Klaus ensinava. O Klaus, para mim, já tinha bebido naquela água há muito tempo e passava para a gente, mas o Pilates era uma pessoa que ninguém conhecia aqui. Aliás, é esse aqui, ó. José Pilates para Clara. Pilates. Isso. E ele já usava... Eu nunca tinha visto a carinha dele também, não. Ele era fantástico. Ele criou os instrumentos. Ele foi por conta da guerra, né? Por conta da guerra. Dos feridos de guerra. Ele criou os instrumentos na época da guerra, mas ele já era louco com esporte, né? Já era um senhorzinho com corpaço. Ele começou a trabalhar com Pilates em Nova York com 46 anos. Aí a mulher dele, que é a Clara, que ajudou... A Clara olha aqui, já é uma coisa, isso aqui é um instrumento, já é um equipamento, né? Claro que precário, daquela época, etc e tal. Mas é o começo da história. As molas no hospital, quando ele foi exilado na Ilha de Man. Então ele começou a criar os aparelhos, a história dele é muito interessante. E o pessoal que ele trabalhou com ele, teve uma gripe espanhola que ninguém morreu. Então o pessoal conseguiu resistência física e tudo. Então o diretor do hospital falou, deixa ele lá, deixa ele continuar trabalhando. Já que ninguém que ele trabalha morre, deixa ele ali. Deixa ele lá, não está fazendo mal para ninguém, deixa ele continuar. E ele continuou. E depois ele foi para... Internamente um engenheiro. Ele descobriu, pegou as molas e virou, fez cadeira, fez tudo. E depois ele foi para Nova York e no navio ele conheceu a Clara, que era enfermeira, mulher dele, e ele montou o estúdio dele junto com o balé de Nova York, no mesmo prédio. E ele já tinha uma ligação com o balé na Alemanha. E com isso, todo mundo que tinha alguma lesão ia procurar o Pilates. Isso foi nos anos 50, mais ou menos. E aí está bombado agora. No Brasil, em 2012, né? Não, há pouco tempo, até na Europa, há uns 6, 7 anos atrás, a gente procurava coisa do Pilates em Paris, tudo, não achava nada. Agora... Está em tudo. Todo lugar. Essa minha aluna é americana. Americana já é americana. Até a Fisiopilates é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Isso já é. O pessoal que veio de lá, todo mundo que montou o primeiro curso aqui veio de lá.
Califórnia. Exatamente, ela é próxima à Califórnia. Isso mesmo. Na Austrália também tem muito Pilates. É muito forte. Muito bom. E dentro do curso de Pilates aborda tudo. Depende do seu corpo. A pessoa vai chegar lá e falar assim, eu quero fazer o Pilates. Então, vamos ver o que você quer. Você quer correr? Ele tem essa parte também da praticidade do dia a dia, né? Da ginástica funcional. De você ficar bem para você dar conta de fazer o que você precisa fazer. Isso aqui é o boi. Isso aqui é o Porque segredo. isso é que faz a diferença. É. O que você quer, na verdade, todo mundo quer ter saúde, viver, para viver. Para fazer coisas. Quer dizer, você trabalha, às vezes, sentado o dia inteiro, ou no computador. Então, uma dentista que trabalha, tem dor aqui no acrônio e tudo, ela tem de fazer um exercício para poder trabalhar. Né? Então, ela tem que estar bem para poder fazer o que ela tem que fazer bem. Né? Isso. Vai ficar o dia inteiro no computador. Então, e aí não é só o artista, não. Tem o contador, tem o bancário, que passa o dia inteiro ali. Você tem de procurar só o que você vai fazer bem. Tem o gari que pega pesado. O estudante, né? É muito. Está todo dia sobre os livros. Eu acho o Pilates fantástico. Fantástico. Volta aí daqui a pouquinho. Acho que tudo é bom. Márcio Lacerda. E aí vamos falar do Tai Chi. Tai Chi tem que acordar muito cedo, né? Não é ao amanhecer que se faz Tai Chi? É um horário mais recomendado, né? Os mestres recomendam, é de origem chinesa, o Tai Chi, eles recomendam pela manhã, bem cedo. Ou no final da tarde, ou à noite. Mas pode São ser os o dois, cair da tarde? O cair da tarde à noite. Já acho mais uma grande maioria prefere, pelo menos uma grande maioria prefere esse horário. É porque é mais bonito também. Quer dizer, quem é da manhã, quem gosta do amanhecer, claro que é bonito o amanhecer, né? Exato, o amanhecer é maravilhoso. Mas implica em acabar com o seu anoitecer. Acabou a sua noite, né, para amanhecer. Médico gosta muito do amanhecer, né, Patrícia? Gosta. Entardecer, amanhecer. Mas o amanhecer é com o médico. O médico acha 7 horas da manhã normal. Ótimo. Né? Nosso horário de trabalho é 7 horas, né? Podia fazer Tai Chi antes. 5h30. Que horas é o Tai Chi? O Tai Chi na China, dependendo do lugar, eles começam assim 4h30, 5 da manhã. 5 da manhã vai até as 8 da manhã e depois vão trabalhar. Tá vendo? Você vai chegar atrasado. Exatamente isso que eu ia falar, não dava para fazer Tai Chi. O Tai Chi é o quê? São movimentos... São movimentos lentos, é uma arte marcial de origem chinesa que tem a característica de ter a movimentação lenta, uma respiração abdominal, e uma busca de ter um repouso relativo durante o trabalho, que é durante os movimentos buscar um relaxamento. E é dito, então, assim, um repouso no momento do trabalho, conciliando repouso e trabalho. Mas eu sempre vejo Tai Chi, essa foto aqui, essas duas fotos são bem emblemáticas de quando aparece no jornal Tai Chi, né? Exato. São sempre movimentos, eu não sei se jornalista é repetitivo, o que é, ou se é porque esse é um movimento marcado no Tai Chi, né? Mas eu sempre que vejo a foto, vejo alguém fazendo, eu fico pensando, o que é isso exatamente, entendeu? Mão pra cá, mão pra lá. Mão pra cá, mão pra lá, mas isso alonga, relaxa, exato. O estilo que eu faço é o estilo Yang, que é uma característica, os movimentos são de grande amplitude. Então os movimentos são com o objetivo de alongar o corpo, alongar dentro de um limite. Isso é alongar? Existe aí é um Tai Chi feito a dois, que se chama Tui Shou, que é empurrar as mãos. Então é uma autoavaliação. Você treina isoladamente os seus movimentos. Depois você tem um outro em que você autoavalia. É uma luta zen? É uma luta zen, pode-se dizer. Né? Porque não é o Muay Thai, exato. Não é, sei lá, o Karate Kyoto. Exato, mas eles estão suaves. Eles estão suadíssimos. Olha aqui na preto e branco dá para ver a roda de suor. Então realmente deve desgastar. Você busca um relaxamento, mas esse relaxamento também te traz, por causa da respiração profunda, um aquecimento. O coração bate você não acelera o coração. Entretanto, você está com o corpo suando devido ao calor produzido pelo movimento, que é, ao mesmo tempo, uma parte do corpo está em relaxamento, a outra está em trabalho. Então, porque que relaxa aqui, tensiona aqui. E como os músculos não estão tendo contração, então você desobstrui. Então aumenta a circulação. O sangue, como ele não encontra o músculo contraído, então ele consegue
uma dinâmica, um fluxo, uma fluidez, e essa fluidez, essa dinâmica, vai aumentar a velocidade do sangue, que vamos supor, de 2,5 metros por segundo ao quadrado, isso aumenta, porque como não tem contração, essa velocidade aumenta. E os chineses chamam de Qi, uma energia vital, que é justamente a energia que compactua com todo o organismo, está presente em todo o organismo e é o motor de todo o funcionamento. Então é dito que o Tai Chi Chuan atua no sistema nervoso central por abrandá-lo e equilibrá-lo, de acordo com o princípio chinês, que é Yin Yang. Então, o abrandamento da atividade faz com que você tenha uma ação no sistema nervoso de controle, controlando um autocontrole. Onde é que se verifica melhor isso? À noite, quando a pessoa vai dormir, ela vai ter uma capacidade de entrar no sono profundo mais rapidamente e permanecer mais tempo dentro desse mergulho profundo do sono. Então, a reposição orgânica é melhor. Digamos assim, em 4 horas de sono, ele vai conseguir estar dentro do estágio mais profundo do sono, mais tempo e com melhor aproveitamento. Quando ele acorda pela manhã para a atividade física, ele tem essa reposição, então ele entra para a atividade com uma capacidade de responder melhor aquilo que lhe for solicitado. Por exemplo, tratamento médico. Se ele estiver com um desequilíbrio em um tratamento médico, o organismo dele vai responder melhor ao tratamento médico. Se ele está bem de saúde e vai para trabalhar, o condicionamento vai dar a ele um dia, um expediente de trabalho, e no final do expediente ele vai ter ele não está assim, digamos, com fadiga. Exausto. Eu fiquei pensando em para que porque ele deve servir para ajudar, servir também não é a palavra, ele deve ser mais rico, assim, né? Mais indicado para uma pessoa também que tenha problemas, porque essa coisa de circular a energia. Exato. Isso é muito positivo, mas isso deve ter algumas doenças circulatórias, deu um exemplo desse tipo, que ele deve ajudar, né? No caso, falou de aumentar o fluxo sanguíneo. Já tem dados científicos que o Tai Chi reduz a pressão arterial de pacientes hipertensos. Porque como você circula a energia, o sangue, tudo circula mais. Circula mais facilmente. Sem resistência. Isso. E interessante, nós fizemos um trabalho aqui no Rio, no Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, em que tinha acupuntura e tinha massagem e tinha um atendimento com a doutora Ana Saraiva, antes das pessoas entrarem no tratamento. Então fazia o Tai Chi. E aí, nesse sistema de observação, observava isso que exatamente é. E no hospital na Barra, no hospital da Paulino Werneck, na Barra, ali perto do Barra Shopping. Lourenço Jorge. Lourenço Jorge. No Hospital Lourenço Jorge, nós fizemos também, eu fui convidado assim. Era um grupo que tinha multidisciplina atuando na hipertensão. Eles tinham palestra, eram orientados recebiam orientação em relação à alimentação, a dosagem dos medicamentos, o uso, tudo era orientado. Comprometimento, né? Porque tem que tomar o medicamento. E a minha função ali era 2 vezes por semana fazer o Tai Chi Chuan. E essas pessoas aí, com o acréscimo do Tai Chi Chuan, começavam então exatamente a dizer isso, que dormiam melhor, acordavam melhor, a circulação, as dores articulares, diminuía as dores articulares, dores de coluna, tinham pessoas que tinham enxaqueca, falavam, Márcio, não estou sentindo mais tanta enxaqueca. E essa observação vinha justamente de acordo com o que os mestres chineses falam. Uma boa saúde precisa ter uma boa circulação de Qi, ou uma boa circulação de sangue, na nossa visão aqui mas faz sentido. Faz sentido. Por isso que a gente limpa os chakras, abre os chakras, se preocupa com eles. Se preocupa com isso, com essa... E o Porque Tai Chi... é energia parada que Exato. você traduz cada religião e cada
estilo de vida de cada pessoa traduz de um jeito, olho grande, mal olhado, energia, não é? Mas é energia. É uma resposta física, acho que o Tai Chi é importante, assim, tem um quê de filosofia, de meditação, de controle de humores. Mas aí se estressa, e o estresse é vilão. Então, exatamente. Então, eu acho que são coisas assim que se associam, né? Então, tem a atividade física, você está trabalhando a sua musculatura, está dissipando energia de alguma maneira, e está tendo uma atividade mental, acho que um controle que é fundamental também. Exato. Eu fazia engenharia, e aí em 1979 eu fazia engenharia civil. Eu abandonei a engenharia para estudar justamente isso, porque não tinha muito material e era uma pesquisa que dependia de observação, experiência e compartilhamento das pessoas. Quer dizer, o que você sentia antes de fazer Tai Chi? Como é que você sente agora? Então... E aí você foi viver disso? Sei lá, eu fui viver disso. Eu fui viver disso para estudar e aprofundar o conhecimento, me dedicar a isso, né? E o interessante é exatamente, eu descobri que o Tai Chi é uma ferramenta que pode dar apoio às atividades físicas. E dentro do estresse, a condição do estresse como vilão se eu estou dentro de uma condição estressante, o Tai Chi Chuan tem um treinamento que faz com que você, dentro daquela situação estressante, você encontre uma melhor qualidade de estar dentro daquilo. É estressante, eu estou estressado, mas dentro desse estresse, de que maneira eu posso adaptar-me minimizando? Para minimizar, então você sai de uma situação que é extrema, estresse, extrema situação, e você vai verificar que com a prática regular te dá uma capacidade, a energia que você falou, exatamente você começa a perceber de que forma essa energia se comporta em você. Então, emocionalmente, você começa a ter um filtro regulador que decorre da experiência que você tem quando você sente o movimento do Tai Chi Chuan. Que barato. E é interessante porque não é necessário que você tenha muita coisa, a não ser disciplina, repetição e com a regularidade, o investimento de ter o foco de atenção mental permanentemente, toda semana, você praticando, você vai ter então a capacidade de um foco de atenção. O seu foco de atenção fica treinado para estar em movimento. E como a vida é pleno movimento, você fica com a capacidade de meditar em movimento, em qualquer atividade. E aí fica menos estressado, que é o mal da humanidade. Outro intervalo, a gente volta já já, rapidíssimo. Sem censura no programa da TV Brasil. Vai ser o bloco da correria. Vou começar aqui pelo Jorge, porque imprimiram a foto, porque ele é master de fisiculturismo e a gente está torcendo para ele ser campeão mundial. Se Deus quiser. Não é? Ele é de querer, né? Ele quer. E você está se empenhando para isso. E muito, e muito. A importância do Tai Chi. Para o Jorge seria interessante justamente dar a ele uma qualidade nos treinamentos dele. E para nós todos? Para todos nós, o Tai Chi é a arte de meditar em movimento, no dia a dia. Nossa, muito bom, porque já medita e faz movimento. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, já otimiza. Nesse tempo da pressa. Fazer pilates para ter uma vida saudável e boa e a gente ser muito feliz com o que faz. Que é isso no que a gente quer, no dia a dia. Ser feliz. Jussara, a dança. A dança para você despertar a sua expressividade do seu ser. Ou aprender um pouco aqui na escuta do corpo, no livro da Jussara Miller. Certo? Doutora Patrícia Oliveira, cardiologista, e o nosso coração? Bom, qualquer atividade dessas, desde o pilates, tai chi, dança, qualquer uma dessas que nos tire do status sedentário, já vai ajudar nosso coração. E a gente vai ajudar a pressão também, segundo o trabalho do Milton, né? Então, musculação para todos, desde que seja supervisionada, sempre. Tem que ter lucidez, isso é importante. Não pode sair por aí, né? Paula, fecha aí. Avaliação antes de mais nada.
Não encarar sem avaliar. Sem avaliação física, porque não tem como você prescrever nada sem ter uma avaliação. Supervisionado. Para não inventar moda Exatamente. de correr riscos. Com certeza. Agradecendo a vocês por terem vindo, super obrigada, agradecendo. Imagina, nós é que agradecemos, né? Vamos ficar mais fortes, mais alegres. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.